Eu comentei isso ontem com as meninas aí da residência do R1 sobre a questão do uniforme. Quando eu, profissional, né, eu vou para a Redditor, tudo limpo, cheiroso, bonito, arrumado, né, cabelo preso, e eu vou para um hospital público com um jaleco que saiu da boca do lobo, amassado, cardido, né, todo descabelado, eu vou para dormir, né? Isso daí é uma questão que é ética, porque eu estou valorizando mais aquela pessoa em detrimento a outra, enquanto que a vida, ela tem o mesmo valor para todos, né? Muitas vezes você vai ter no serviço público uma pessoa muito mais valorosa, né, do que às vezes uma outra que estava lá no serviço privado. Então isso é uma questão ética, o respeito com o nosso cliente. Então, quem se propõe, né, a estudar, esse período eu falei para os alunos do primeiro período, e hoje com esse processo de entrada na universidade, nossa entrada são 80 alunos por semestre. E das 80 pessoas, muitas vezes você não tem 30 que quiseram fazer enfermagem. Tem alunos de biblioteconomia, engenharia, qualquer coisa, tá? Letras, e que faz aqueles negócios dos pontos, e aí a hora que quem paga aqui eu vou. Então, assim. Então eu falo para eles, não percam tempo. É a vida de vocês, né? Busquem os seus ideais. O professor que me fala, você está fazendo só agora? Não, eu quero que enfermeiros que realmente tenham esse compromisso, que tenham uma afinidade com cuidar. Não adianta ter um papel e ser uma pessoa que não gosta de gente. Se ele queria lá fazer engenharia de computador, ele provavelmente não gosta muito de relacionamento com o ser humano, né? Então, eu acho assim, não perca tempo, eu falo para eles. Vocês são jovens, a gente tem alunos de 16 anos. Vocês são jovens a vida toda, vão atrás dos seus ideais. Porque para cuidar, a gente precisa ter essa disponibilidade para poder fazer esse tipo de cuidado, né, com o ser humano. Pode passar, não. Aqui, ó, tá chamando lá. Tem algumas pessoas que vão sair porque a gente está fazendo algumas aplicações de rei. Quem deu o nome, ela chama e vai. Então, para cuidar nessa perspectiva da integralidade, é preciso pensar sujeito-cliente como um todo, né? Considerar que sujeito e cliente é mais que o corpo, né? Então, que físico, né? Quando o corpo necessitar de cuidado, pense em um corpo que tem história, preceitos, religião, reações, dúvidas, medos, gostos, né? Quando a gente vê a enfermagem, principalmente no hospital, é altamente autoritária, né? Pode visitar agora, não pode visitar agora, tira o sapato, você fica só de camisola, é altamente autoritário. E uma das coisas que a gente vê na enfermagem são algumas elaborações de rotinas. Então, por exemplo, nós temos algumas rotinas de pacientes intensivos que é dar banho no indivíduo de madrugada. Porque é uma divisão, vocês não sabiam disso não? Tem vários hospitais aí famosos, tá? Está na rotina, o banho é tudo da noite. Gente do céu, por que vocês telefonam abaixo? É que não deixou o volume. Eu já baixei. E aí o que acontece? Isso vai totalmente contra o que é o relógio biológico do indivíduo. E aí, que o indivíduo está, às vezes, numa situação de estar inconsciente, está em coma, deixa a pessoa nua, né? Eu já tive uma situação de uma pessoa que era um travesti, num hospital aqui público do Rio, uma travesti, isso, uma travesti, e que no instante a pessoa estava em coma, e aí começaram a chamar, né, depois que a pessoa estava lá em coma, quer dizer, fora do seu destino, para ver como é que era a genitália, que era realmente ônibus. Isso é o quê? Isso é que você está trabalhando com o integral? Não. Isso vai para todas as categorias profissionais. Isso envolve ética, isso envolve valor, isso envolve cuidado. Tá? Pode passar. Respeito. Pode passar. Então, o cuidado de enfermagem e as terapias complementares de saúde,
eles são para a gente um desafio para uma nova prática em saúde. Porque apesar de eu ter sido formado dentro dessa lógica de partes, eu tenho que olhar para o indivíduo como um todo e atendê-lo nesse todo, agregando valores para um exercício realmente do cuidado integral. Então, como cliente é visto quando cuidamos deles? Né? Ali naquela primeira figura, como partes dissecadas ou como um ser conjunto que ele tem, é composto tanto da parte física, que é matéria, energia condensada, como uma energia sutil, que a gente não tem ainda aparelhos para poder medir isso. O tamanho do seu corpo, do seu. Eu não tenho esse aparelho que faça isso. Né? Pode passar. Então, essa visão, que é de um livro também que foi escrito por Leonardo Boff e o Jean-Yves Delon, que ele fala que são os terapeutas do deserto. Né? Ele faz uma divisão que eu acho que é bem educativa e é fácil de compreender. Né? Então, são as 4 visões do ser humano. E dependendo dessas visões que eu, como profissional, e eu, como pessoa, tenho, que é o ser humano, vai ser a meu poder de compreensão da atuação das hierarquias complementares. Né? Então, a primeira visão é o ser humano concebido e simbolizado como uma simples linha reta. É a visão unidimensional do homem. O homem é considerado em apenas uma de suas dimensões. E qual é? O material, é o físico. Né? Então, eu considero isso. E, atualmente, né, ainda, a medicina tradicional, né, que a gente fala medicina não médica, mas é todos os conhecimentos relacionados à saúde, né, e os profissionais de saúde têm muito ainda essa visão de um ser unidimensional, aonde está voltado para o físico. Uma segunda visão, que é o homem bidimensional. O homem não somente como matéria, que é o corpo, soma, mas também como alma, como uma psique, que é uma percepção de saída do corpo. Então, por exemplo, pessoas que já passaram por situação de vida e morte, que relatam, né, que sentiu que saiu, pessoas que em algumas situações de crise, que sente que o corpo, né, parece que ela está se vendo. Então, isso são situações onde que você tem matéria, né, e uma outra coisa que pode ser chamada de alma. A terceira visão é a bidimensional, onde entende que é o soma, que é o corpo, a psique e é também o que os gregos chamam de naos, né? Que corresponde à palavra espírito, que é, a gente pode ver na imagem, por exemplo, do espelho, eles exemplificam dessa forma. Né? Então, o que é aquela parte, quando você se olha no espelho, você vê alguém igual a você, né? Mas você não é você porque você não pega. É o reflexo da sua imagem. Nessa terceira dimensão, então, eles se entendem que existe só a matéria, algo que é a alma, e algo que é esse que você vê no espelho, que seria o espírito. E tem exatamente a mesma configuração que nós temos. Né? E uma quarta dimensão do homem, onde nós encontramos as 3 dimensões anteriores atravessada por uma quarta dimensão, que chamamos da dimensão do pneuma, e que é o quê? O sopro, que é o grande sopro de vida. E o que quer dizer isso? É a partícula divina que cada um de nós temos. Né? Isso é muito bem ilustrado quando você tem, por exemplo, no nascimento da criança. Né? Esse pneuma é como se ele entrasse na primeira inspiração. Você vê que se o neném nasce e ele não respira logo, as coisas não vão bem para ele. Né? À medida em que a respiração se restabelece, a vida vai se tornando de uma forma mais efetiva. Então, tem essas 4 dimensões. Eu, Carla, trabalho com as 4 dimensões. Né? Porque considero que cada um de nós é um ponto de luz que é o pneuma, que é o que está composto do nosso universo. Então, imagina que nessa sala, como estamos iluminados. Né? Se cada um de vocês é uma chamazinha de luz. Pode passar.
Então, dentro dessa lógica, nós temos esse campo energético que vai, eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele vai ser dividido e vão chamar de várias formas, né? Que são esses campos energéticos que nos envolvem, que somos nós, parte de nós. Tá? E aí, nesse processo de cura, considerando que a cura que a gente trabalha não é a cura, vamos supor, a cura da AIDS, a cura do diabetes, não é isso, né? A gente está trabalhando numa cura do indivíduo, do ser, porque às vezes ele tem uma determinada doença e ele é muito saudável, e você tem uma pessoa que tem doença e não é extremamente doente, né? Então, quando a gente fala cura, é no ser e não na doença. Então, percebe-se nossas falhas, perceber as nossas falhas faz despertar a nossa consciência. Eu recentemente tive um cliente que a pessoa estava mal com todo mundo. Querido, olha para dentro de si. Porque não é possível todo mundo ao seu redor e traia, não gosta de você, alguma coisa está errada. Vamos olhar, despertar da sua consciência e ver aonde somos frágeis, para que a gente possa refazer e fazer de uma outra forma. Né? Conectar-se com as suas virtudes. Ninguém, dentro da lógica das terapias complementares, ninguém é todo mal ou todo bom. Nem tem uma pessoa que é sem luz, essa chama aí, ou não. É como você alimenta. A chama divina, que é a que prana, todos nós temos. Como a gente alimenta essa chama e como a gente vive com ela, vai diferenciar de pessoa para pessoa. Expandir, compartilhar o amor, transformar e corrigir as imperfeições, encontrando a alma, encontrar o propósito, mergulhar na sua unidade. E isso daí é uma coisa que, quando vocês podem já também ter experienciado, assim, aquela coisa assim que às vezes você vai fazer um negócio e você fala para você assim, não faça. Vocês já perceberam? Não vai. E às vezes você vai se ficar mal, não é para você. Porque é como se fosse uma consciência para além do físico, né? E que está te indicando que esse não é o melhor caminho. Mas como a gente tem a questão de poder decidir, a gente decide e a gente vai ver, poxa, se tivesse decidido, né? Então, assim, esses são provas de que esses corpos, eles são inteligentes e eles nos alimentam dessa informação. É que muitas vezes a gente está totalmente desconectados dele. Então, as terapias complementares, elas ajudam nessa conectividade, nessa unidade. Pode passar. Então, esses são alguns exemplos, desenhos, né? Pode passar. Outros, né? São locais, são pontos, né? Chamados de chakra, onde você tem uma convergência energética maior e tem uma ligação com os órgãos do soma, do corpo, né? E eles têm também na parte da acupuntura, você tem outros pontos que são ramificações deles. Os animais também têm, tá? Porque tudo que é vivo tem campo energético. Então, vegetais, animais, e nós, animais, né, que somos animais, mas seres humanos. Né? Pode passar. Então, tem uma aplicação muito interessante de terapias complementares em animais. Então, o que é essa energia vital, né? As mais diversas culturas, principalmente as orientais, elas se referem a essa energia, esse tipo de energia. E eles dão vários nomes, Ki, Chi, né? O energia vital, prana, bioplasma, são vários os nomes chamados. Os chineses consideram que o Chi é uma espécie de energia com uma função de organização celular e é nutritiva, que supera as contribuições energéticas do alimento ingerido e do ar. Por quê? Quando fomos criados, pensa lá na fábula do cuidado, né? Quando fomos criados, Deus sabiamente falou, vamos dar formas de cada um ter prana, que é essa energia vital. Nós temos naturalmente energias vitais que vão entrar como? Pela nossa boca, através do quê? Do alimento e da água. Né? E do nossa respiração, que é através do quê? Do ar. Que é uma fonte de prana. Né? Que é uma fonte de Ki, que o Reiki, que envolve os seres vivos neste planeta.
Tá? Pode passar. Então, dentro das terapias complementares, aí a gente vai passar. O rapaz vem? Maravilha. Queria falar